para entender um pouco mais do que os três poderes têm feito ou podem fazer para resolver a questão do problema fiscal. Eu aproveito para chamar agora o Marcos Lisboa, economista e secretário do Ministério da Fazenda. Muito obrigada, secretário, por conversar com a gente aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Gostaria muito de te ouvir, sobre esse cenário que a gente está acompanhando. Antes de mais nada, a sua percepção com relação aos esforços feitos pelo governo federal até agora, principalmente o Ministério da Fazenda, para tentar resolver o cenário fiscal aqui do Brasil, que principalmente no fim do ano passado foi um cenário que gerou uma grande preocupação. Eu tenho um sentimento ambíguo em relação a isso e acho que a ambiguidade decorre das ações do governo, né? Quer dizer, a gente tem assistido um pouco essa corrida por extrair renda do Estado, né? E um botando a culpa no outro. Então, o parlamento inventa diversas medidas para aumentar gastos, para distribuir benefícios, né? Mas o executivo também, né? Então, o Ministério da Fazenda tem um discurso de tentar equilibrar as contas públicas, mas tem dois problemas graves. Primeiro, a PEC da transição com o arcabouço fiscal reintroduziram as indexações no gasto público, né? Então, você aumenta a receita para fazer o equilíbrio fiscal, só que no ano seguinte a despesa tem que aumentar. Então, fica um cachorro correndo atrás do rabo, né? Aumenta a receita, mas tem que aumentar a despesa, aí tem que aumentar a receita de novo, né? E era claro, quando foi anunciado o arcabouço, e eu e Marcos Mendes escrevemos sobre isso na época, na semana que saiu, né, que isso ia acabar apertando as discricionárias e ia gerar um problema de falta de recursos para a política pública, que é o que está acontecendo agora. O que eu fico surpreso é do governo ficar surpreso, porque isso era tragédia anunciada. O governo criou a armadilha no qual se encontra atualmente, e eu fico não só surpreso com a falha técnica no desenho do arcabouço, como já no ano passado o governo não ter antecipado isso na provisão orçamentária deste ano. Esse é o primeiro problema. O segundo problema com o executivo é que o próprio executivo tem construído diversas formas para aumentar o gasto público sem transitar pelo orçamento usual, né? A criação desses fundos, né, a expansão dos fundos públicos e privados com recursos do Tesouro para gastar em atividades típicas do orçamento, mas que não transitam pelo orçamento, tem sido, enfim, uma maneira não convencional de expandir os gastos públicos. Então fica o executivo criticando o Congresso pela sua agenda expansionista de gasto, e o Congresso reage falando, mas o executivo faz o mesmo e a gente está nessa armadilha. Exato, a gente percebe que é um cenário que vira um ciclo vicioso e fica difícil realmente de sair. Ao mesmo tempo, a gente tem um orçamento, por exemplo, que foi entregue para esse ano agora de 2025, que é um cenário que começa a preocupar, levando em consideração o orçamento extremamente engessado que a gente tem aqui no nosso país. Como é que você enxerga também esse cenário, secretário? Olha, eu acho que eu fico surpreso do governo não ter tomado uma providência antes, né? Isso era a crônica de uma morte anunciada, né? A gente sabia que era isso, né? Por que o governo não fez nada e vem na 25ª hora, né, dizer que tem um problema grave, que não consegue cumprir o orçamento, que não é factível e que precisa de uma medida estapafúrdia como a do IOF, né? Eu fico surpreso, enfim, com a falta de cuidado e técnica do governo. Exato, e é interessante até relembrando aqui que para 2029 a previsão de que os gastos obrigatórios subam mais aí de 2,8 trilhões de reais. E as despesas discricionárias, elas devem cair praticamente 200 bilhões de reais a 8,9 bilhões. Olhando para esse cenário, a gente percebe que a gente já está num momento assustador agora para 2025, mas olhando para o futuro, se algo não for feito, o caminho parece ser ainda pior. Qual que é o movimento que, na sua percepção, secretário, seria ideal nesse momento de ser feito a partir de agora? É reforma? É algo realmente estrutural para tentar reverter esse cenário? Como é que você entende, levando em consideração, secretário, que ano que vem a gente sabe o que acontece. Ano que vem é ano eleitoral, dificilmente algo vai passar no Congresso. Esse ano a gente já está tendo dificuldade realmente de acompanhar algum grande projeto passando no Congresso. Portanto, o que esperar dos próximos anos e de alguma mudança?
Olha, quem tem que liderar a mudança é o governo, né? Não tem muito jeito. O governo tem que liderar a mudança. A gente está assistindo o descontrole nas diversas instâncias de poderes. O governo foi complacente com os honorários de sucumbência de procuradores do Estado, né? Que estão aí com alguns bilhões de reais recebendo, que eles mesmos dizem como procurador aposentado, procuradores que não têm que gastar com escritórios, que têm salário fixo e que querem morder um pedaço do que a União ganha nas suas causas, que geram um conflito de interesses, né? Quer dizer, o procurador tem que estar atento ao bem público, né? Infelizmente, o Estado brasileiro está numa agenda de ser criativo para aumentar a arrecadação. Mas, enfim, ali tem muitos recursos, ganham muito além do teto e com muito pouca transparência sobre o que de fato ganham. O próprio judiciário tem sido muito criativo, né, em medidas judiciais, né? A gente está assistindo o INSS e eu acho que o que saiu até agora é só a porta-bandeira do tamanho do problema que a gente tem, né? Da escola de samba que vem atrás, né? Como é que se concede auxílio doença, né? Defeso, aposentadoria rural, né? Uma indústria que foi montada, né? E literalmente perto de 3 milhões de ações judiciais por ano para extrair recursos do INSS, né? A base aliada do governo, né, junto com a oposição, vem defendendo desde o governo anterior uma agenda patrimonialista, né, de extração de recursos do Estado impressionante. Na coluna de domingo na Folha, eu sistematizei algumas dessas. Num outro artigo com o Marcos Mendes, no fim do governo anterior, a gente tematizou 42 dessas medidas. É impressionante como abriu-se a temporada de escassa para extrair recursos do Estado. E aí o Estado fica sem recursos para gastar e fala, não, veja bem, vamos tributar os super ricos. Mas só que quando você olha a medida na prática, isso tem muita retórica quanto tem enganação, né? O IOF vai onerar as pequenas e médias empresas, né? Então, o governo que não, desculpe aqui o trocadilho, o governo que não governa acaba sendo a porta de entrada dessa agenda atrapalhada e que vai custar muito caro para o país nos próximos anos. Pois é, aproveito para te perguntar também com relação ao cumprimento da meta fiscal, que todo ano é uma discussão, todo ano existem dúvidas se realmente vai ser cumprido. Esse ano eu queria saber a sua previsão, a possibilidade de projeção realmente, se realmente vai cumprir, se o governo vai conseguir cumprir essa meta fiscal de 2025 e a de 2026, que é ainda mais ousada. Olha, eu já desisti de acompanhar os números fiscais do governo. Tá? É tamanha criatividade de tira despesa, antecipa a despesa para o ano anterior, né? Classifica uma receita que devia ser ajuste patrimonial como receita primária. Né? Tem tido tanta criatividade da maneira como o governo manipula as contas públicas, que eu confesso que os números fiscais do governo hoje eu deixo de lado e faço as contas de separado. Perfeito. E aí, olhando para esse cenário também, de modo geral aqui do governo, para a gente entender um pouco mais do cenário do Brasil também, queria entender na sua percepção como é que você tem acompanhado o cenário de inflação aqui no Brasil, o cenário de PIB também, como é que você está acompanhando, levando em consideração que a gente está com uma taxa de juros, uma Selic, chegando aí nos 15%, que já está nos 15%. Como é que você está acompanhando esse cenário na sua percepção? Olha, o governo tem uma atitude meio esquizofrênica, né? Por um lado, né, ele expande os gastos públicos, né, dessas maneiras criativas que eu mencionei, né? Os fundos que foram criados, a maneira de expandir o gasto público com pouca, desculpe usar o termo em inglês, accountability do que está acontecendo, né? Aí, por outro lado, o Banco Central tem que evitar a inflação e, dado a expansão fiscal, tem que jogar os juros nas alturas, né? A economia está indo bem por enquanto, né? Como estava indo bem em 2013, e a gente sabe o que veio depois, né? Essas maneiras artificiais de estimular a economia cobram um preço muito caro nos anos seguintes. Eu acho que, enfim, a imensa maioria dos analistas está muito pessimista com o que vai vir em 27 e o tamanho da encrenca que o próximo governo vai herdar. Esse é um ponto E o importante. país, não?
Sim, claro, e é um ponto importante você trazer com relação a esse cenário de 2027. A gente entrevistou, inclusive, Simone Tebet aqui, a ministra do Planejamento, e ela fala sobre isso, o quão assustada ela está, levando em consideração com o ano aí de 2027, com o pagamento, enfim, de vários pontos que não são hoje contabilizados, mas que em 2027 vão ter que ser contabilizados, vão ter que ser pagos. E aí a gente tem 2026 mesmo, que já vai ser um ano complicado, um ano eleitoral ainda assim. Como é que você enxerga também esse cenário para 2027 especificamente, levando em consideração que pode ser um novo governo, pode ser o governo atual, mas ainda assim a gente vai vendo o cerco se fechar, assim? Olha, eu acho que a crise está vindo antes do que o próprio governo esperava. Tá. As dificuldades chegaram mais cedo, né? O tamanho da encrenca é maior, né? Mas, de novo, a gente já teve uma crise dessas, né? A gente teve essa crise, estava anunciada em 2013, ela começou em 2014, o governo foi reeleito, 2015 tentou dar um cavalo de pau cometendo um estelionato eleitoral e deu no que deu. A gente conhece essa história e foi uma das duas maiores recessões da nossa história. O problema é que a institucionalidade, a governança da política pública saiu do trilho, né? A base aliada do governo liderou a emenda PIX, né? Foi uma ex-senadora, atual ministra, que relatou a emenda PIX, né? A base aliada defendeu derrubar os vetos do presidente, né? A base aliada está apoiando toda essa agenda de expansão de gastos, de distorções, de subsídios e benefícios, né? Infelizmente, me parece que talvez, né, a gente, de novo no Brasil, né, e eu digo aí, infelizmente, né, a gente tem que passar por uma crise para tentar arrumar a casa, né? Pois é, eu aproveito justamente para te perguntar, ainda nesse cenário, olhando para 2027, na sua percepção, o arcabouço fiscal ele vai se deteriorar já em 2027 ou a gente já pode falar que a gente está com o arcabouço fiscal deteriorado já agora desde 2025? Ah, já está. Eu acho que não fossem os truques que o governo fez de classificação de receita, despesa, antecipar, usar receitas não recorrentes, extraordinárias, para financiar despesas recorrentes, enfim, tudo aquilo que o Manual de Política Pública recomenda você não fazer, né? O problema já tinha vindo antes. Quer dizer, o governo usou de truques, né, criatividade, para mascarar os problemas. Isso só agravou as dificuldades no país. Perfeito. Ou seja, em 2025 já está deteriorado. Qual que é o caminho que, na sua percepção, seria o ideal seguir agora? Para além, talvez um novo arcabouço fiscal, com novas regras? Eu acho que o termo arcabouço fiscal está desgastado, né? Um arcabouço que, de saída, a gente sabe que não vai dar certo, né? Que foi anunciado que não ia dar certo, foi dito que não ia dar certo. A gente fez as contas na época e falou, olha, não vai dar certo, vai acabar a verba discricionária, né? Tem que trocar de conteúdo e trocar de nome, né? A gente tem que ter algum mecanismo, quer dizer, primeiro para limitar o crescimento dos gastos obrigatórios, né? Segundo, tem que ter um governo que tenha a capacidade de liderar enfrentar essa agenda disfuncional que a gente está tendo no Congresso, no Judiciário e no Executivo, né? Eu tenho defendido isso, acho que idealmente, ao mandar o projeto orçamentário, né, em agosto, né, o governo deveria mandar um projeto de qual é a sua política nacional dos temas relevantes para a sociedade: saúde, educação, transporte, segurança e por aí vai. E aí criar o compromisso de que tanto a verba discricionária do governo federal quanto as emendas parlamentares deveriam estar alinhadas com esse plano nacional. Então, a gente reclama muito das emendas parlamentares, a gente fala pouco das emendas que vêm do Palácio Planalto, que são tão arbitrárias e por vezes, centradas em interesses paroquiais, quanto são as do parlamento. Então, todos concordam, todos deveriam concordar com essa agenda nacional a ser aprovada pelo Congresso, né? Uma vez feito isso, né, um deputado, um senador de uma particular região fala, olha, eu tenho aqui a minha emenda, né, tem esses planos
que foram acordados entre o Executivo e o Legislativo, e eu acho que na minha região, entre esse plano A ou B de saúde, ou C ou D de ciência e tecnologia, ou de segurança, eu prefiro o C de ciência e tecnologia. Mas pelo menos se garante uma certa coerência na política pública. O segundo ponto é um diálogo transparente, né, construtivo, né, para entender o descontrole das decisões judiciais do Brasil nos últimos anos. Eu fiz um trabalho recente com o Marcos Mendes e mais dois coautores, né, que a gente levanta o quanto de receita está sendo perdida e o quanto de despesa está sendo criada por decisões judiciárias que, por vezes, ampliam, estou sendo aqui gentil, ampliam o que a lei prevê. Né? Chega a 2,5% do PIB. Só nas despesas corresponde a 10% das despesas discricionárias. Né? Essa criatividade e latitude do Poder Judiciário está custando imensamente caro para o país. Sem falar na questão dos penduricalhos, dos supersalários, dos honorários de sucumbência, né, que servidores públicos estão obtendo. Tem muita coisa a fazer, mas para isso é preciso governo. Pois é, e ao mesmo tempo a gente teve a aprovação de algumas reformas importantes por parte do governo federal e do Congresso, que a gente acompanhou, por exemplo, a reforma do consumo, mas outro ponto importante que a gente está de olho aqui é a reforma do imposto de renda. Queria entender como é que está o cenário na sua percepção. A gente viu o Arthur Lira, que é inclusive o relator desse projeto, avançando com esse texto, inclusive levando adiante a questão dos supersalários, essa discussão agora para ficar para o Congresso debater. Como é que você acredita que vai ser possível avançar com esse texto, com a reforma do imposto de renda diante dessas discussões? Olha, eu não chamaria de uma reforma, eu chamaria de um puxadinho mal feito. Né? O imposto de renda é um imposto incrivelmente complexo no mundo inteiro, ao contrário do imposto sobre consumo. Né? Você tem mais de 300 linhas entre o lucro contábil das empresas e o lucro tributável. Tem muito trabalho de verdade a ser feito. Isso não está na reforma. Né? A reforma faz um erro adicional, que é confundir o tamanho das pessoas com o tamanho das empresas, o tamanho do acionista com o tamanho das empresas. Num país que tem mercado de capitais, como qualquer país razoável do mundo, né, você pode ter acionista grande de empresa pequena e acionista pequeno de empresa grande. Você tem fundos de pensão, né, que são acionistas pequenos que recebem as suas pensões, aposentadorias, com base nos investimentos do fundo de pensão. E elas investem tradicionalmente em empresas de capital aberto, por exemplo, né, que são grandes empresas, mas eles são tributados como se fossem banqueiros. Por outro lado, você tem os regimes especiais no Brasil, lucro presumido e simples, que são empresas aparentemente pequenas, faturam até 78 milhões de reais por ano, mas que os acionistas podem ser poucos, meia dúzia, 3, 4, de uma empresa de serviços faturando 40, 50 milhões de reais por ano com poucas despesas. São pessoas de patrimônio, de renda muito elevada. Né? Mas na hora que a gente confunde o tamanho da empresa com o tamanho do acionista, você cria as distorções típicas do caso brasileiro. Então, é uma reforma incrivelmente mal pensada e que não enfrenta os problemas graves do país. Ela promete muito e entrega pouco. É que nem o IOF, né? Muita gente saiu defendendo o IOF achando que era tributo sobre bancos, né? Infelizmente não. É um tributo sobre a pequena e média empresa. Pois é, eu queria até entender se na sua percepção, medidas como a reoneração da folha, a taxação de fundos e letras de crédito podem auxiliar, podem ter um impacto relevante aí, pelo menos nesse cenário aí das contas públicas, porque é uma das argumentações feitas pelo governo federal também, de que tem ajudado, que vai ajudar também na arrecadação. Olha, vai ajudar na arrecadação e vai ajudar no aumento da despesa, tá? Quer dizer, isso tem sido a tragédia brasileira. A gente aumenta a arrecadação e aumenta o gasto. A gente viu isso com os estados e municípios. Desde a pandemia, o governo federal foi incrivelmente generoso em ajudar os estados e municípios. O Congresso também. Fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, novo Fundeb. Né? Você transferiu muitos recursos da sociedade para estados e municípios. O que isso resultou? Resultou em aumento de salários e aposentadorias. Né? A política pública melhorou? Não. Indicadores de saneamento estão melhores? Não. Indicadores de aprendizado dos alunos? Não. Salários e aposentadorias. Né? A mesma coisa tem acontecido com o governo federal. Então, quando eu falo de a estratégia de caçar renda do Estado,
né? Falta uma etapa nesse argumento. Você caça a renda do Estado, né? E aí os diversos grupos vão, agora a indústria química está querendo, e auxiliares de enfermagem, e profissionais de limpeza, enfim. Vai todo mundo atrás de tirar a renda da União, e a União vai atrás do cidadão, né? Tirar mais imposto do cidadão para financiar os grupos de interesse. Não é para melhorar a saúde, não é para melhorar a educação, não é para melhorar o saneamento, né? Tem sido muito deletéria essa agenda, né? E com isso você prejudica a capacidade do país investir, crescer, gerar mais empregos de qualidade. A gente está chegando no fim do ciclo de expansão recente. A gente teve vários ciclos desses no passado. Entre 1980 e 2019, antes da pandemia, o Brasil teve 26 anos de crescimento a 3% ao ano. 26 anos, então nada surpreendente que acontece agora. Agora tivemos 14 anos de crise, e crises graves. Infelizmente, eu acho que a gente está cavando mais uma. Pois é, secretário. A partir da sua experiência, eu queria até entender se na sua percepção você vê pelo menos um caminho mais para frente, talvez de uma reforma do gasto obrigatório, ou então a gente vai ter que realmente pensar num caminho realmente de tentar fazer aí o aumento da carga tributária para tentar controlar esse cenário dos gastos. Olha, acaba não funcionando, né? Porque se você aumenta a carga tributária, você aumenta a despesa obrigatória. Então, sem reforma, esse é um caminho que não termina, né? Você vai só destruindo o país, né? Infelizmente, é o que está acontecendo, né? O Brasil, até hoje, né, nesse período de ciclos de crescimento de 3% durante alguns anos e depois uma crise grave, vamos lembrar que no período Lula 2 e Dilma, a gente achou que o Brasil ia decolar, né? Era forte crescimento, tá tudo bem. Eu lembro, em começo de 13, a gente alertando que tinha uma crise pela frente, falava assim, não, vocês estão doidos. A economia está bem, o emprego está bem, a inflação está um pouco alta, mas nada demais, vai tudo dar certo. E aí a crise veio, né? Espero não estar passando por outro ciclo como esse, eu temo que estejamos, né? Mas até hoje, nos momentos mais difíceis, o Brasil fez reformas. Desculpe. Né? A gente fez isso do Fernando Henrique do segundo mandato, fizemos isso do primeiro Lula, né? Fizemos isso no governo Michel Temer. Né? Na hora que a gente ameaça ir para o fundo do poço, o país faz reformas. O que eu temo, no entanto, é que a governança da política pública hoje ela foi muito dizimada. A gente tem um executivo fraco que não consegue liderar, um Congresso que trouxe para si muita responsabilidade, um judiciário que toma decisões sobre política pública, né, gastos, né, de novo, estou sendo gentil aqui, olhando com óculos criativos a legislação, né, seja para a expansão da receita, seja para aumentar as despesas, né, o que vem contribuindo para esse quadro complicado. E algumas corporações de servidores públicos que eu acho que perderam o pudor de extrair renda do Estado de uma maneira inacreditável. Né? Como é que a gente não consegue enfrentar os todos esses mecanismos, não quero usar o termo mais popular, mas todos esses mecanismos criativos de aumentar a renda do judiciário. Como é que o Supremo, o STJ, né, a CNJ não coíbem esse tipo de abuso, né? Como o próprio CNJ, que foi criado, na época eu estava no governo, para ser um moderador dos excessos, virou um avalista dos excessos. Né? Os honorários de sucumbência. Como é que falam para o Congresso que vai aumentar a remuneração dos procuradores em R$700 e está aumentando em R$28 mil por mês, para além do salário, ultrapassando em muito, né, o teto constitucional. Então tem um descontrole da política pública muito preocupante. Será que dessa vez a gente vai conseguir fazer o que fez no passado, que é reduzir o tamanho da encrenca no momento de crise? Eu estou pessimista e começando a achar que não.
Eu queria até saber um pouco da sua avaliação, secretário, porque o senhor trabalhou na Fazenda e acompanhou esse cenário de perto no começo aí dos anos 2000 e queria entender a sua percepção diante desse cenário agora, hoje em dia. O que mudou de lá para cá na sua percepção, pelo que o senhor tem acompanhado? A gente percebe que o próprio movimento, o próprio poder do Congresso mudou bastante, as discussões também mudaram, mas tem algumas coisas que ainda ficam e que dá para tentar fazer esse paralelo lá com o começo dos anos 2000. Queria saber a sua percepção. Olha, eu acho que o judiciário começou a mudar ali. Quando a gente olha os dados, por exemplo, ações contra a saúde e outros temas, o STF começou a mudar por volta de 2006, né? E o próprio judiciário começou a mudar em meados da década de 2000. Né? A concessão de benefícios, a intervenção em contratos, você teve, por exemplo, o contrato de leasing foi destruído, né? Com ações muito oportunistas, né? Olha, eu paguei já maior parte da minha dívida com a empresa de leasing, né? Eu sei que eu estou inadimplente, mas o bem é mais meu que o da empresa de leasing. O judiciário deu. Né? O caso de imóveis também aconteceu isso, né? Uma criatividade que eu nunca vi em outro país, né, para romper contratos. A pessoa compra a casa sendo construído, o prédio, né, o apartamento, quando o prédio está sendo construído, compra, e aí no meio do caminho se arrepende da compra. Você fala, se arrependeu de comprar o apartamento na planta? Então vende. Aí a pessoa fala, não quero vender porque o preço do apartamento caiu. Bom, isso é um problema seu, você comprou o apartamento. Não, eu quero meu dinheiro de volta. Mas como assim? Seu dinheiro virou concreto, vidro, elevador, né? Não, mas eu quero o dinheiro de volta. E o judiciário deu, né? O chamado distrato. Né? Então, o judiciário já vem desde meados dos anos 2000 com a sua criatividade, prejudicando imensamente o funcionamento da economia e piorando a vida das pessoas. Para dar um exemplo, em 2009, né, o volume de leasing no Brasil era de 110 bilhões de reais de crédito, né? Relativamente barato para o padrão brasileiro. Né? 10 anos depois, os 110 bilhões de crédito viraram 10 bilhões. E só para quem tem risco muito baixo. Você penalizou uma parte importante da população brasileira que teria acesso a crédito e não teve pela criatividade do judiciário. Né? Esses são só alguns exemplos. O Congresso começou a se movimentar da época do governo Dilma. O governo Dilma notoriamente tinha uma relação muito ruim com o Congresso, né? Não negociava, não construía soluções, né? Teve uma postura de embate, né? Distante, né? Enfim, tem várias histórias aí nesse caso, e o Congresso começou a falar, bom, se não tem negociação, se não tem acordo, eu vou trazer para mim, né, as emendas. Isso começou em 2015 e foi se ampliando. No governo anterior, isso ficou muito pior. Né? Você criou a emenda do relator, né, e tomou outra proporção. A emenda PIX, que é de uma ex-senadora do atual governo, né, só agravou. E, de novo, como eu disse, a baselhada do governo vota nessa agenda, né, de extração de renda do Estado. Então, você olha assim, quem está defendendo o país? Né? Não tem muita gente, não. E aí aproveito, a partir da sua resposta, secretário, para entender um pouco mais de qual a sua percepção com relação à audiência de conciliação que acontece amanhã sobre o IOF, entre governo, entre Congresso, que acontece justamente na terça-feira, conciliação de Alexandre de Moraes. A ideia realmente é tentar chegar num denominador em comum diante aí dessas discussões, e uma vez aí que o governo decidiu judicializar essa questão. Eu acho que o IOF, tecnicamente, é uma medida péssima. Né? E para a democracia, igualmente. O governo não aumenta a arrecadação, não deveria aumentar a arrecadação de modo relevante com o IOF. IOF é uma previsão constitucional, né? É um imposto regulatório que os constituintes foram sábios em permitir uma rapidez da ação do executivo, em alguns casos, em alguns mercados que poderiam passar por problemas localizados. Né? E daí a possibilidade de aumentar o IOF rapidamente. Né? Arrecadação, política fiscal, em qualquer país razoável do mundo, é um processo que cabe ao Congresso. O Executivo pode ter a iniciativa
da proposta, o Congresso discute, delibera, aprova, não aprova ou faz reformas, né? E aí tem um prazo para a sociedade civil se adaptar. É assim que funciona aumento de arrecadação em um país arrumado, né? O governo tentou usar o imposto regulatório para aumentar a arrecadação, com a desculpa que tem um problema emergencial. Só que esse problema não é emergencial. Esse problema está anunciado há 3 anos, 2 anos. Né? Desde que foi anunciado, primeiro, desde o fim do governo anterior, a gente sabia que havia desequilíbrios fiscais relevantes. No governo anterior, né, durante 2023, começo de 2023, quando vem primeiro, em fim de 2022, a PEC da transição, né, e em abril de 2023, o arcabouço fiscal, a gente cansou de alertar. Vai ter problema. Né? Como é que o governo não se preparou? Né? Como é que ele não se adequou? Então, eu acho que o Supremo tem uma pressão. A gente tem um Supremo hoje que quer resolver o problema. Né? Eu acho que o Supremo deveria seguir a lei, né? Impor a lei, não resolver o problema. Né? E devia falar ao Executivo, como é que você não se preparou para isso? Você não sabia? Está aqui, ó, vários relatórios técnicos, já na semana que saiu o arcabouço falando, vocês vão ter esse problema. Por que vocês não fizeram as contas? Né? IOF, olha, vai ser um estrago para a pequena e média empresa. Muito bem, nós conversamos com Marcos Lisboa, economista e secretário do Ministério da Fazenda. Obrigado mais uma vez, secretário, pela conversa aqui com a gente no CNN Money. Volte sempre, viu? Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde para vocês. Obrigada, uma boa tarde, boa semana também.